Vamos para conversa sobre mercado de trabalho geral. Eu gostaria de chamar o Edson Cubo, que tem pós-graduação pelo Instituto de Biociências da USP e é membro da Comissão de Planejamento do Conselho Regional de Biologia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É muito gratificante, pessoalmente falando, porque retorno à casa em que me formei. Então, falar um pouco do mercado de trabalho do biólogo sempre é extremamente gratificante para a gente, para o Conselho, tá? Principalmente porque hoje o mercado de trabalho do biólogo ele tem se ampliado gradativamente. Eu tenho uma breve apresentação para fazer, rapidinho, só para que todo mundo tente se localizar nisso, depois a gente volta, podemos conversar. Não sei se tudo bem, estou colocando agora, tá? Como esse aqui. A apresentação está... Acho que eu estou com... Vamos lá, compartilhar, é isso? Está aparecendo? Sim, apareceu. Aqui, deixa eu ver aqui. Estão vendo a apresentação? Sim. Tá, então, eu sou do Conselho de Classe CRBio 01, tá? Esse é o portal do Conselho. Quem quiser alguma informação adicional, ele é só entrar e você pode obter uma série de dados com relação à questão da biologia. Tá? A regulamentação da profissão de biólogo foi feita pela Lei 6684 de 1979, tá? Que completou 40 anos no ano passado e hoje é o Dia do Biólogo. Parabéns a todos. A missão do nosso conselho é sempre defender, disciplinar e fiscalizar, e também orientar os biólogos. Tá? Quem são os biólogos? São os graduados em ciências, ou licenciatura, ou bacharelado em ciências biológicas, ou antiga história natural, ou um diploma estrangeiro devidamente reconhecido pelo MEC. Existem, a nível de Brasil, hoje, perto de 1.115 cursos de ciências biológicas. Eu disse perto porque isso varia muito, tá? No último levantamento, a gente tinha 1.115. E na nossa regional, 320 cursos, que é Mato Grosso do Sul e São Paulo. Bom, o graduado em ciências biológicas, a partir do registro no conselho, ele é considerado profissional biólogo. As áreas de atuação do biólogo, de forma geral, tá, que é muito importante o pessoal ter essa ideia, tá? Como eu estava vendo agora a apresentação de vocês, o Igor falou que realmente é uma diversidade muito grande de atuação do biólogo. Tá? Então, a gente divide ele em 3 grandes áreas: meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção. O que a gente tem? O Conselho tem a revista O Biólogo, em que muitas vezes relata experiências profissionais de diversos biólogos. Então, você tem com relação à atuação no meio ambiente, na área de produção, tá? Até na questão de produção de cervejas, na parte de responsabilidade técnica pelas empresas, e também hoje uma área nova que é a biologia em saúde estética. E também, principalmente nas áreas de meio ambiente, e hoje, claro, o tema recorrente, que é biólogos contra a pandemia, tá? Que é realmente o que a gente tem sofrido agora. Bom,
A gente tem a área de meio ambiente e diversidade, só para vocês terem uma ideia, uma pequena ideia de como realmente o campo de atuação do biólogo é extremamente amplo. Quando a gente fala em meio ambiente e biodiversidade, a gente passa por diversas uh, uh, áreas de atuação. Vai de bioinformática, passando por gestão e controle e monitoramento, perícias, responsabilidade socioambiental, restauração, inventário e manejo, conservação. Então, quer dizer, é realmente muito grande essa área do biólogo. Na área de saúde, como eu vi uma série de questões de pessoas interessadas, realmente, o biólogo trabalha na área da saúde. Biologia é considerada uma das 12 profissões da área de saúde. Então, a gente vai desde a parte de aconselhamento, passando pela análise citogenética, análise de processos, pesquisa em bancos de leite, bancos de órgãos, etc. e tal, passando por perícia, saneamento, saúde pública, tá? E também a área de biotecnologia e produção no desenvolvimento hoje dos processos, tá, de inovações tecnológicas, principalmente nas diversas vertentes da biologia. Bom, se aqui tem vida, sempre terá biólogos, esse é o lema. Existem hoje, um total de biólogos registrados e ativos no nosso Conselho Regional, 16.640. Esse número está um pouco defasado, ele chega quase a 17 mil hoje. Com relação à atuação dos biólogos, ele pode atuar como pessoa física a partir da responsabilidade técnica e pessoas jurídicas, tendo o termo de responsabilidade técnica. O nosso conselho tem uma área de comunicação hoje que tá crescendo e a gente está em todas as redes sociais colocando mensagens e novas informações. Então, todo mundo pode ter esse acesso. Essa semana é a Semana do Biólogo, tá? Especificamente hoje, 3 de setembro, é Dia do Biólogo. Então, o sistema CFBio, CRBios, ele organizou a primeira Conferência Nacional de Biologia. Todos poderão ter acesso através do YouTube CFBio. Participem. A gente tem aqui essa semana inteira de uma série de palestras falando da atuação do biólogo em diversas áreas atuais, principalmente hoje no combate à pandemia. Bom, hoje, a nossa atuação ele tem sido, como a gente demonstrou nessa pequena apresentação, de uma diversidade muito grande. Tá? Então, dentro dessas áreas, por exemplo, eu vi uma série de questionamentos com relação o biólogo pode atuar na área de saúde? Pode. Hoje, a vertente da saúde, principalmente na atual situação de pandemia, os biólogos estão atuando em várias etapas, desde o combate, tá, de frente com relação à pandemia, atuando na área de análises, principalmente, na área de prevenção e na área de levantamento. Hoje, no município de São Paulo, existe hoje um mapeamento sorológico da Covid, que tem no grupo diversos biólogos atuando. Na nossa conferência, tá, eu vou repassar para vocês a página do YouTube, que tem isso. Eu gostaria de chamar para a conversa a professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Maria Cristina Arias, a Cris. Tudo bem, Oi, Cris? obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Edson, por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde.
seria interessante, quando eu falei da primeira Conferência Nacional de Biologia, tá, que comemora essa semana, a Semana do Biólogo, são várias palestras que estão no YouTube, que seria muito interessante, porque eles tentam demonstrar a atuação do biólogo em diferentes áreas. Tá? Então, são temas extremamente atuais, por exemplo, voltado à questão das queimadas hoje, que tanto a Amazônia quanto o Pantanal têm sofrido, como o biólogo tem atuado e quais são as grandes possibilidades do biólogo realmente atuar nessa área. A questão das doenças provocadas por insetos, provocadas não, são transmitidas por insetos, principalmente na região amazônica. A questão específica, ontem a gente teve uma palestra da questão do controle de micro-organismos em alimentos, especificamente o COVID, através da biologia molecular. Tá? Um biólogo, um microbiologista nessa área, que trabalha nessa área, colocou bem a questão específica da inovação tecnológica que tem sido desenvolvido a partir de novos ensaios e pesquisas realizados por biólogos. Então, quer dizer, existe hoje uma gama muito grande que vai desde a questão da pesquisa até na sua aplicação final. A Larissa perguntou o seguinte: eu sempre vejo que a área de biodiversidade está crescendo. Gostaria de saber se realmente existe mais campos de atuação. Não, sempre teve, né? Eu acho que, historicamente, a questão da biodiversidade, meio ambiente e biodiversidade, foi o campo primordial do biólogo. Ele continua ampliando. A gente tem uma série de problemas, não só na questão da preservação, mas principalmente na identificação do potencial dessa biodiversidade. Há alguma área da biologia em que as pesquisas científicas sejam mais valorizadas e incentivadas? Essa é uma pergunta, principalmente hoje, em que existe um processo de desacreditação da ciência, do a questão de se negar todos os resultados, ou tentar... É realmente difícil, mas a ciência ainda é difícil. O cientista, quando eu digo difícil, quando a prática da ciência num país como o nosso é extremamente difícil e árduo, porém, ela existe e necessária. Tá? Posso completar? Claro. Eu acho que, assim, não só dentro da biologia, mas a gente vive ondas, né? Então, assim, tem alguns modismos. Eu lembro que logo que eu comecei a dar aula no IB, a moda era a ovelha Dolly. Então, existia uma grande tendência dos alunos procurarem a área de genética, porque a Dolly era o que estava na mídia. Então, a gente vê essas ondas e não que uma área seja mais importante do que a outra, né? Todas elas são extremamente importantes, mas a gente vê essas migrações. Então, hoje eu sinto que a área de meio ambiente, ecologia, hoje ela está tendo uma atração muito maior, mas eu também não deixo de ver os alunos e terem pesquisas excepcionais na área de bioquímica, na área de genética, na zoologia, na biodiversidade, mas existe sim, não que dê mais prestígio, que seja mais valorizada, né? E como a gente já ouviu hoje cedo, nem tudo que a gente faz, a Débora estava falando, nem tudo que a gente faz em pesquisa tem uma aplicação imediata. Então, essa aplicação a gente às vezes não consegue ver aonde isso um dia será aplicado. Mas eu também tenho certeza que quando o Mendel estava estudando as suas ervilhas, ele jamais iria imaginar que hoje a gente consegue fazer edição gênica. Então, era uma coisa muito pura, muito ciência básica, assim com tudo. Então, eu não consigo dizer que uma área é mais valorizada e importante que a outra, mas às vezes tem essa onda, né,
do que acontece no momento. Realmente, mas a questão específica do meio ambiente, professora, ele sempre foi realmente a área de atuação principal do biólogo. Só para ter uma ideia, por exemplo, o Conselho tem um banco de ARTs, que é a anotação de responsabilidade técnica dos projetos que são desenvolvidos, principalmente nas áreas de licenciamento, etc. O maior número de ARTs são da área de meio ambiente, sempre. O que tem crescido muito ultimamente é da área de saúde, tá? É a atuação do biólogo diretamente na área de saúde. Quando, por exemplo, eu vi o Marcos e o Igor discutindo essa questão da saúde hoje, você tem várias vertentes da área de saúde, do biólogo está atuando diretamente, tá? Quando o Conselho Nacional de Saúde colocou o biólogo entre os 12 profissionais da área de saúde, realmente o crescimento foi muito grande, não só diretamente nos laboratórios, nas áreas de análises clínicas, microbiológicas, moleculares e todas essas, até na parte de frente, na questão da vigilância sanitária e coisas nesse sentido. Então, quer dizer, realmente essa amplitude, essa diversidade de atuação do biólogo faz com que ele consiga atuar, tá, em várias vertentes. Tá? Mas o meio ambiente é sempre aquela área de atuação primordial do biólogo. É isso que a gente observa em todos esses anos que a gente tem trabalhado junto ao Conselho. E se imaginar também que depois da pandemia, não só a área de biodiversidade, mas a área de imunologia, de virologia e etc., entra em alta também, né? Principalmente porque realmente a gente tem muito biólogo atuando nessa área, entende? Então, hoje, claro, dá um orgulho muito grande da gente saber que o biólogo tem atuado na linha de frente, tá? Atuado nos laboratórios, dando suporte, desde a área de pesquisa, tá? Entrando nessa questão da vacina, nessa questão da imunologia. Então, quer dizer, realmente, o biólogo tem sido essencial em todo esse processo. A gente tem uma pergunta que teria como comentar um pouco sobre divulgação científica? Eu não entendi. Teria como comentar um pouco sobre divulgação científica? Olha, a questão da divulgação científica, na nossa visão, ela sempre é importante, mas eu acho que tem que ser com responsabilidade, tá? Principalmente hoje, tá? Em que a quantidade de informações que são veiculadas, tá? É uma coisa monstruosa, tá? E tão rápida. Eu acho que se o profissional não tem a mínima responsabilidade do que ele fala ou do que ele assume, eu acho que isso acaba gerando tantos problemas, como tem gerado hoje, tá? Esse desserviço que a gente observa com relação a essas informações falsas, com relação ao uso de medicamentos, a questão de não vacinação, essa questão da negação da ciência. Eu acho isso um absurdo. Então, quer dizer, a divulgação é importante, mas com muita responsabilidade. E tem bastante gente fazendo divulgação científica bem fundamentada, com bastante fontes, né? Por exemplo, até mesmo o próprio Átila, que ficou bem em destaque recentemente, né? É claro, quando você tem um profissional gabaritado, que fala com responsabilidade e competência, ele acaba realmente sobressaindo, entende? Dentro desse universo. Tá? Eu acho que também é uma outra área de atuação para nós biólogos, né? Uma pessoa que gosta de escrever, uma pessoa que tem toda essa capacidade, todo esse conhecimento que pode embasar uma produção, né, de divulgação científica, eu acho que são pessoas extremamente capacitadas para fazerem isso e de uma forma que é uma coisa que a gente sente muito e que a gente também está sendo cobrado de fazer, é conseguir traduzir o que a gente faz de pesquisa numa linguagem mais acessível. Sim. Então, isso, assim, é uma coisa que nós deveríamos também saber fazer. É uma coisa que a gente deveria saber fazer, porque não é fácil.
a gente traduzir o que a gente faz, e principalmente quando é uma pesquisa extremamente básica, tentar projetar isso numa aplicação, que às vezes o que a sociedade está querendo é ver como que esse conhecimento que foi gerado dentro de um laboratório pode, então, ter um significado para a vida dessa pessoa. Né? Muitas vezes isso vai demorar algumas décadas para isso acontecer. Né? Mas a gente precisa aprender a fazer essa comunicação, até mesmo por conta disso que o professor Edson está falando, desse negacionismo que a gente está vivendo, a gente precisa tornar a ciência mais popular, e acho que nós, biólogos, temos também esse compromisso. Isso, eu acho que realmente isso é importantíssimo, tá? É claro, quando eu passei pela universidade, eu tive um professor aí na biociência que dizia o seguinte: não existe pesquisa básica ou aplicada, existe pesquisa bem feita. Então, toda pesquisa bem feita, independente de em que estágio ela se encontra, ela vai ter uma utilidade à sociedade. Então, isso que é uma questão muito importante que você acabou de colocar. Claro que o cientista está lá procurando conhecimento, e esse conhecimento gerado, até realmente virar a inovação, aquela questão de você ter aquilo aplicado, realmente pode demorar décadas. E o próprio cientista pode nem reconhecer isso em vida. Então, quer dizer, mas é extremamente importante, porque se não tivesse ocorrido aquilo, hoje a gente não estaria nesse estágio atual. Então, todo esse progresso que a gente tem hoje é devido a tudo isso. Então, as pessoas têm que entender, tá, que ciência é um processo, tá, não é uma coisa estanque, tá, de causa e efeito simplesmente. Tá, e tá aí a importância hoje. Antes da gente passar para a próxima pergunta, só um comentário de que, assim, divulgação científica ela tem muitos meios de acontecer, e o que tem acontecido bastante recentemente é em redes sociais como o Twitter, grupos de biólogos que se juntam em grupos para fazer divulgação daquilo que trabalham, desde, sei lá, insetos ou plantas. Inclusive, se alguém quiser interesse, se alguém tiver interesse em encontrar esse pessoal, é só pesquisar a hashtag Trupe Naturalista no Twitter, que tem bastante gente. E a pergunta da Lívia é: a biologia é mais, entre aspas, incentivada em outros países? Olha, eu não sei o que a gente pode chamar de incentivada, tá? Eu tento entender isso com relação ao seguinte: se ela é mais valorizada, se de repente o profissional da área de biologia ele tem mais acesso a uma série de... Sim, eu acho que em alguns aspectos, sim, entendeu? Hoje a gente vê, por exemplo, hoje, assim, a mentalidade, principalmente que a gente tem percebido das empresas, das grandes empresas, de ter acesso, o profissional biólogo, ele tem aumentado, tá, nesses últimos anos, onde a valorização daquele conhecimento em que ele possa aplicar dentro de determinadas empresas para desenvolver algum produto novo, ou até a questão de uma inovação ou de um processo, ele tem sido valorizado. Quer dizer, no nosso país está tendo, vamos dizer, para mim, está iniciando essa valorização. E lá fora isso já se estende um pouco mais. Então, nesse sentido, sim, realmente lá fora tem essa característica, tá? A pergunta da Ana Caroline é: além da formação, o que um biólogo precisa ter para se destacar no mercado? Olha, o que a gente tem percebido é o seguinte: assim, a gente sabe que, por exemplo, a nossa formação é uma formação extremamente diversificada, tá? Então, como o Igor estava falando, ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele gostava de tudo, etc e tal, fazia isso, fazia aquilo. Quer dizer, o importante, eu acho que a pessoa encontrar o caminho, o que ela gosta realmente, o que ela quer fazer, começar num processo de especialização, de você poder trabalhar isso de uma forma um pouco mais específica, tá? Capacitar. Essa capacitação hoje você tem inúmeras formas, desde uma pós-graduação, tá? Acadêmica, etc., tal, até pós-graduação profissionalizante. Tá? Acho que a própria USP tem, na área de aconselhamento, um mestrado que não é tão acadêmico assim, mas é voltado a um mercado, que é ser profissionalizante, entende? Quer dizer, então tem inúmeras formas. Agora, o caminho é esse, é você
se capacitar, se especializar, tá? Para você poder competir dentro do mercado, que não é fácil, tá? Porque a gente não está só competindo com biólogos, mas com outros profissionais, porque hoje as áreas de sombreamento cresceram, e como a atividade do biólogo é muito diversificada, ele vai se esbarrar com outros profissionais. E a gente tem visto criação de novos cursos, etc. e tal, que realmente tem alguns objetivos mais específicos que a da ciência do biólogo. Eu só queria acrescentar também que a gente tem a nossa formação, né, tem a nossa grade, e como o professor Edson falou, a gente tem que procurar diversificar, tem que procurar complementar. Então, tudo isso ajuda também em qualquer área, a pessoa se destacar também quando estiver atuando, né? Uma coisa que é importante até para você fazer, para você, uma habilidade importante na graduação, é você saber ler, por exemplo, inglês. Então, é importante a gente ler um texto em inglês, por mais que a gente tente trabalhar sempre com textos, os livros textos em português, sempre vai aparecer algum artigo, alguma coisa nova publicada, e esse texto vai estar em inglês. Então, isso é importante durante a formação e depois da formação, né? É importante também você fazer disciplinas em outras unidades da USP. Então, você é um biólogo que fez alguma disciplina um pouco na área de administração, então, dependendo do que você pleiteia lá na frente, isso também pode te ajudar a se destacar nesse mercado. Então, eu sei que é uma fase difícil, né, da gente se encontrar e saber exatamente o que a gente quer. A gente tem que experimentar. E aí, se a gente fala, não, eu quero fazer divulgação científica, então eu vou aprender a escrever bem. Vou fazer alguns cursos lá na FEFELESH, né? Vou aprender a escrever. Eu gosto de trabalhar com a parte gráfica, alguma coisa de biologia na parte gráfica. Vou fazer alguns cursos de desenho. Eu gosto de computação, então eu vou aprender alguma linguagem. Além de eu ser bióloga, também sei programar. Então, eu acho que tudo isso vai ajudando na sua formação, e isso vai te deixando como um profissional com características únicas, que pode fazer diferença lá na frente. Eu acho que a USP propicia isso. Eu acho que isso é fantástico, né? Eu mesmo, na minha formação, passei por várias unidades. Fiz curso na matemática, na geografia, etc. e tal. Quer dizer, isso é importante, realmente, tá? Porque hoje o conhecimento não se baseia só numa determinada área, tá? Então, existe todo... E a questão das línguas é importantíssima, porque o processo a tal da globalização, tá, faz com que a gente tenha que se entender globalmente também. Então, a nossa conversa vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença do Edson e da Cris. Foi uma conversa muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado bastante, porque eu gostei de participar. E agora a gente entra para a próxima conversa, que é sobre o mercado de trabalho também, só que focado em pesquisa. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.